Então, para esse primeiro programa de programas educativos, a gente teve a participação de um e-mail do Everaldo Lopes, é o professor aqui do campus de Rio Paranaíba, e ele está fazendo um pós-doutorado ou ano sabático na Inglaterra não, na Escócia que ele está, né? Isso, no Reino Unido, enfim. E ele comentou que Show da Luna passa lá. Passa no canal lá no Reino Unido, isso é muito bacana e passa em horário nobre para a criança, né? Passa de manhã, antes das 9 da manhã, que é um horário interessante para a criança. Então, valeu, Everaldo, pela essa informação, é muito bacana saber que o Brasil está mandando bem, né? Pois é. O Brasil já vem mandando bem com programas infantis, né? Já faz um tempo que o Brasil produz alguns desenhos e programas infantis com cunho científico que são bem legais. Mas eu não sabia que era transmitido também internacionalmente. Pra fora, né? Eu sabia de Portugal, mas realmente... Portugal também é bem forte, até os programas de lá vêm pra cá bastante, né? Mas, embora o programa daqui acabou indo pro Reino Unido, por exemplo, eu não imaginava que isso acontecia. E, com certeza a gente esqueceu de vários, né? Vários programas, a gente comentou de alguns, mas acho que a gente esqueceu de vários programas naquele... O laboratório de Dexter, vocês lembraram? A gente falou do laboratório de Dexter. Provavelmente, O que você gostava do laboratório de Dexter? Cara, ele era cientista e era um molequinho. Isso ele jogava RPG, cara. Ele jogava RPG. Cara, ele tinha um laboratório fantástico e absurdo no quintal da casa dele, no subsolo da casa dele. Tipo, como? É que nem o nosso que a gente tá gravando aqui. Inclusive, vocês vão ver que o Rock Consciência no YouTube ele vai ser sempre gravado aqui no laboratório, com cenários diferentes cada vez, mas enfim, a gente vai ainda falar sobre o que é o Rock Consciência no YouTube mais adiante, em outros vídeos. Né? Mas a gente esqueceu também de falar do KND, a Turma do Bairro, que era um desenho que passava na Cartoon Network, e ele não tinha tanto cunho científico. Mas as crianças faziam muita ciência, assim, porque sim, eram todas inteligentes, pesquisadoras. Então eram engenheiros, na verdade. Eram engenheiros. É bom cuidar mais com de isso, engenharia, né? Não cientistas. Não eram bem cientistas, mas tinha o pessoal que fazia pesquisa. Exata, né? Tinha todo um complô. Tinha pesquisa antes de fazer Era setorizado, assim, as crianças tinham um governo próprio e era setorizado isso. Quem fazia pesquisa, quem executava, quem construía. Levava, as coisas que roubava. E o maior medo era se tornar adolescente. E isso era legal, tinha uma guerra entre as crianças e os adolescentes. Isso. Formaram um QG, assim, acho que era uma árvore, né? Uma casa da árvore que era o QG da Turma do Bairro. Existiam vários, né? Existiam vários. E tinha uma menina que eu sempre achava que era uma menina. Eu descobri, tipo, mais velha, que ela era uma menina. O desenho, assim, ele não mostra o olho de alguns personagens, então você não sabe. Bacana. É isso aí. Então, uma coisa que eu ia falar, esse negócio de cientista maluco que aparece em vários programas, na verdade, na maioria das vezes é engenheiro maluco. Né? Não é cientista. Ele não faz ciência, né? Tem outro elemento também. Tem, deixa eu ver aqui. Sobre esse programa a gente teve também alguns comentários no Twitter. Jesse Souza, um alô pro pessoal que está seguindo a gente no Twitter, você que está vendo a gente também no Facebook de vez em quando. Facebook, Twitter, Google+. Não esqueça, a gente está em todas, ou quase. Tentando. A gente tem. Ela comenta também sobre TV Escola e outros programas como Leia um Livro, Jornada de Literatura, De Onde Vem. Ela falou que assistia Zubumafu, Ciberespaço. Alguém conhece algum desses aí? O De Onde Vem Só eu o lembro. Zubumafu. De Onde Vem eu lembro. Cyberspace. O Cyberspace? Cyberspace ensina, se não me engano, matemática. Ah, é? Mas é bem chato. O De Onde Vem eu lembro sim, eu lembro um pouquinho. Como é que é? De Onde Vem, não sei se estou falando do mesmo De Onde Vem que ela fazia. Eu lembro que tinha um quadro dentro na Futura, ou era Futura, alguma coisa assim, que era pequenas sketches, entrava assim no meio da programação, mostrando de onde vinha alguns não produtos. era desenho. Não era desenho, era uma reportagem. Reportagem mesmo. Então era, só que não tinha Eles vão pegar uma machica diretamente. e vão mostrar da onde. Eles falavam da onde que era produzido. Desde a industrialização, Então trazia desde a matéria-prima, de como era extraída a matéria-prima, até chegar ao processo de formar uma xícara e ser vendida pro... Era bem legal, mas era bem Era bem animado. curtinho, assim, era 2 minutos. Mas era pra bem criança. interessante. Bem legal. Vamos pro próximo então.
E, enfim, o episódio seguinte foi o episódio 26, Ciência e Religião, que a gente teve a participação do Reinaldo José Lopes. Bom. Olha, foi acho que um dos melhores episódios desse ano, sinceramente. Muito bom. A gente tem vários episódios muito bons esse ano, mas eu acho que esse ficou excelente. São assuntos Um dos muito, melhores muito programas que eu já importantes, ouvi né? da consciência. E a gente teve alguns comentários, algumas pessoas começaram a ouvir o programa, inclusive por causa desse episódio, até porque o Reinaldo postou uma chamada no blog dele, do Folha, e inclusive tem um comentário do Rafael Souza, falando: parabéns pela iniciativa, cheguei aqui pela coluna da Arte e Ciência. Sou evangélico e tenho que concordar com vocês que a maioria dos membros da minha religião desconsideram as obrigações evolucionistas e etc. Ninguém vai ser açoitado se falar de evolução, mas alguns podem achar que você é sem fé e essas coisas, né? Porém, no que se trata de interpretação bíblica, absorvemos mais o contexto histórico e o significado para os dias de hoje. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que a gente planejava com o episódio, comentar sobre a questão de ciência e religião, que elas não necessariamente elas precisam ser incompatíveis, conflito, né? Esse conflito O não problema pode. é os extremos. É o extremo, o cara que fala que não deve existir religião, e o extremo religioso que fala que a ciência está tentando provar que Deus está morto. Caso não há um conflito direto, E né? isso não existe, na verdade. Né? Ciência e religião são separados. Né? O problema, eu acho que o problema maior, é uma coisa que a gente ainda acabou não conseguindo avançar no episódio, são alguns movimentos que estão tentando fazer com que nem ciência seja ensinada em aulas de ciência, porque eles querem que ensine a controvérsia. Aquele negócio de isso é só uma teoria para a evolução. Isso, Muito bem, a Karine acabou de lembrar, a Karine está ali nos bastidores, ela não quer aparecer, mas ela acabou de lembrar que a gente fez episódios sobre criacionismo, sobre design inteligente, justamente para tentar desmascarar isso e mostrar que isso não é ciência. O ponto é o seguinte, o ponto é simples em relação a isso. A aula é de quê? Ciências. Então, o que você tem que ensinar? Pensamento científico. Ou se for uma aula de filosofia, uma aula de ensino religioso, onde ele pode ser ensinado. Exato, não vai querer ensinar religião em escola pública, por exemplo, porque o país é um estado laico e a gente não tem nem como entrar nisso, apesar de que há relatos de que algumas escolas públicas, não sei se são estaduais ou municipais, que eu estudei eu matava as aulas de religião. Eu matava a maioria. Eu matava as aulas de religião então, com o pessoal da faxina, que era muita gente boa. Se você faz você está numa escola, que é uma escola de freira, né, que eles chamam de escola de freira, escola de padre, que é uma escola religiosa, ok. É outra história. Você está pagando para assistir esse tipo de ensino. Agora você está numa escola do governo e que ser obrigado a assistir um ensino religião, um estado laico, é complicado. O ponto é que muitos acabam pensando que como o cristianismo é mais comum, então é isso daí que vão ensinar. O problema é que você coíbe a pluralidade. Não vai ter como você ter um ensino religioso que consiga abranger todas as religiões que são professadas no Brasil por uma pessoa ou por... É porque tem isso, né? São várias, então por que ensinar só uma também? Não, o Brasil ele é extremamente diverso no quesito de religião. Sim. Tem religiões de origens diferentes, desde as afro-brasileiras, né, até as próprias ortodoxas, anglo-saxônicas. Até por isso, então, é bom que não... é catecismo ou é uma aula sobre as religiões? Ou é um catecismo ou uma aula sobre religião. E geralmente é catecismo. Se fosse uma aula sobre religiões, eu acho até que seria interessante para mostrar um pouco mais dentro de história, sei lá, um núcleo dentro da história. Mostrar a diversidade. Para mostrar a diversidade. Porque agora uma coisa está em natural, falar né? só de uma. Na verdade, o mais importante quando você vai ter uma aula de história é saber a influência que a religião teve na história. Também e não isso. saber sobre a religião. Eu não acho que se você quiser saber sobre a religião, você pesquisa, você vai num local de culto. Mas não é problema. É muito conteúdo para se abordar. E outra coisa, a religião é uma coisa muito pessoal, né? Então a pessoa tem que ter o seu próprio intuito de seguir. Então a questão que a gente pega sempre no pé é que a aula de ciências, que se ensine ciências. A gente não pode, por exemplo, ensinar que na aula de ciências como é que
embriologia e falar, olha, mas também tem gente que acredita na cegonha. Vamos ensinar controvérsia, então não dá, simplesmente. A aula de ciências a gente faz o que a ciência está explicando. O ponto básico que às vezes as pessoas esquecem é que a mesma ciência que serve para fazer com que esse computador funcione, fazer com que essa câmera ali funcione, fazer com que a energia elétrica chegue até a casa de cada um, são os mesmos princípios científicos usados para a gente explicar biodiversidade, explicar a evolução. Então, se ela vale para explicar física, se ela vale para explicar eletricidade, então ela vale para explicar biologia. Exatamente. O método científico é o mesmo. Pois é, estudar uma doença, estudar a cura de doença e por aí vai. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que, na verdade, a gente conseguiu explorar naquele programa até que ponto a ciência e a religião elas têm as suas particularidades, mas como que elas podem conviver sem afronta. Sem necessidade. O problema principal, a questão principal cabe cada coisa ao seu lugar e com isso a gente consegue seguir. Então, separadas funcionam muito bem, o problema é quando se juntam. Pois é. E por isso que todo brasileiro tem que ser contra esse fanatismo de querer impor uma religião sobre todas as outras, sobre todas as pessoas, porque isso não vai funcionar. Hoje a gente pode pensar, a maioria é católica, então vamos impor o catolicismo. Eu aposto que a maioria dos evangélicos não concorda com isso. Então, da mesma forma, a gente tem um contingente de judeus, de islâmicos, de cultura afro, de religiosidade afro, e que acabam todos sendo excluídos. A gente não pode excluir ninguém. O problema é pensar que democracia é o governo da maioria, quando não é o governo da maioria. Algo mais? Acho que esse programa foi esclarecido. Então é isso, esse foi o Rock Consciência no YouTube. A gente volta na próxima semana falando de mais alguns programas até que a gente consiga fazer um programa Rock Consciência no YouTube na sequência do Rock Consciência no podcast. A gente pode apresentar a equipe completa, né? Então, vamos tentar apresentar a equipe completa. Hoje é isso aqui. E, gente, até a próxima. E não esqueça, faça comentário aí no YouTube. Siga a gente no Facebook, no Twitter, no Google+. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo, se quiserem clicar ali na descrição do vídeo, estão aparecendo na tela também, para vocês. E manda e-mail, contato@rockconsciência.com.br. Perguntas também, dúvidas a respeito dos programas, se quiser a gente responde. Se vocês tiverem alguma ideia de programa que vocês quiserem gravar, vocês só podem mandar pra gente. Só sugerir. Isso aí. Falou, pessoal. Então, a gente até mais.